Então, vamos continuar com o nosso conteúdo, né? A gente parou estudando as retas no espaço e vimos as equações da reta, né? Equações paramétrica, simétrica e vetorial. Agora, a gente vai estudar um pouco do plano, tá? Assim como a gente fez na reta como foi que a gente começou, né? A gente tinha um ponto na reta e um vetor na mesma direção que aquela reta, né? Paralelo àquela reta. Aí a gente pegou um ponto arbitrário naquela reta e construiu uma equação através daquele ponto. No caso do plano, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Olha só. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui um plano. E aí, vou chamar esse plano de plano π. Tá? Plano π. Vou pegar um ponto A nesse plano conhecido. Vou dizer que o ponto A tem coordenadas x1, y1, z1. E eu vou pegar agora, lá no caso da reta, a gente fez como? Pegou um ponto conhecido e um vetor diretor, também dado. Aqui eu vou te dar também duas coisas. Um ponto, já te dei, e um vetor normal ao plano. Tá? Vou chamar de N. Ó. É um vetor que ele faz um ângulo de 90 graus com esse plano π. Vetor normal, né? Como se fosse uma folha de papel, né? Um caderno, um livro, e você colocasse uma caneta, né? Perpendicular a esse plano, né? Ao plano gerado por essa folha. É exatamente isso que está desenhado aí. Aí eu quero saber o seguinte, dado um ponto P de coordenadas x, y e z, quando é que esse ponto P pertence a esse plano? Porque eu poderia pegar um ponto fora, né? Poderia pegar o ponto aqui. E aí esse ponto não pertenceria ao plano. Mas estou pegando um ponto arbitrário aí, ó. Quando os valores de z são iguais? Não, né? Porque eu poderia pegar Quando o valores de valor z. m for zero, né? Acho que não, porque o vetor normal, né? O vetor normal ele não pode ser nulo. Não pode ser um vetor nulo. Tem que ser um vetor não nulo. Ó, pessoal, o critério é o que aí? Ó? A gente tem pontos e um vetor. A partir desses dois pontos, vamos tentar construir um vetor. Vou pegar aqui, então, o vetor AP. O vetor AP. Esse vetor verde aqui, ó, eu montei, é o vetor AP. Gente, então, ó, então sejam, vamos começar aqui com a frase, né, com a explicação. Então, sejam A igual a x1, y1, z1 pertencente ao plano e N A, B, C, um vetor normal a π. Ou seja, é um vetor que é ortogonal ao plano, né? Dado, né? Dado não, né? Queremos estabelecer um critério para que o ponto P de coordenadas x, y e z também pertença a π.
Tá? A partir desse critério que a gente vai estabelecer, a gente vai conseguir tirar uma equação. Certo? Que critério é esse? Gente, o que eu posso dizer a respeito do vetor N e do vetor AP? Eles são o quê? Professor, Ortogonais. Oi. Show, rapidinho, Bruno. é que eu viajei num negócio aqui. Pode A falar. gente quer que P pertença ao plano π. Isso. A P não pertence. Ah, tá. Eu peguei um ponto P, Samuel, no plano. Eu quero estabelecer condição para que ele não saia do plano, né? Para que ele fique ali. Certo? Porque, a princípio, eu poderia pegar um ponto P, XYZ qualquer, mas eu não tenho garantia nenhuma de que ele está no plano. Eu coloquei um XYZ ali qualquer, mas eu obriguei ele a estar no plano. A partir do momento em que eu monto o vetor AP, e tanto o ponto A quanto o ponto P estão no plano, né? Óbvio que o vetor AP, que é o vetor que liga o ponto A ao ponto P, também vai estar contido naquele plano. É tipo assim, só para sacar. A gente vai pegar agora as condições para que ele fique lá. Ou seja, a gente vai escrever através de condições que ele está no plano π. Isso, agora eu estou obrigando, né, forçando esse ponto P estar no plano π. Saquei. Beleza? Aí, Bruno falou aí, show, ó. Perfeito, ó. Eu sei que, como, né? Então, como queremos que AP seja um vetor do plano, né, de π, então o AP escalar com o N tem que ser zero, né? Eu quero que esse vetor AP ele esteja no plano π. Se ele está no plano π e o N é ortogonal ao plano, esse vetor N ele tem que ser ortogonal a todos os vetores desse plano. Foi por isso que a gente escreveu a equação AP escalar N é zero. Show de bola aí? Ó, esse vetor N é ortogonal ao plano, logo é ortogonal a todos os vetores do plano. Em particular, é ortogonal a AP. Quem é AP, gente? AP é P menos A. Então fica x menos x1, y menos y1, z menos z1. Escalar com n, quem é n? A, B, C. Tem que dar zero. Só fiz montar os vetores para a gente poder fazer o produto escalar. Como é que fica aqui? Primeira coordenada com primeira, né? Então fica A, que multiplica x menos x1, mais B, que multiplica y menos y1, mais C, que multiplica z menos z1. Isso tem que ser zero. Distributiva. AX, né? AX menos AX1 mais BY menos BY1 mais CZ menos CZ1 igual a zero. Ou seja, AX mais BY mais CZ é igual a AX1 mais BY1 mais CZ1. Gente, o vetor ABC, que é o normal, é dado. Eu conheço, eu sei quem é A, quem é B e quem é C. Os pontos, né? O ponto A, de coordenadas x1, y1, z1, também é dado. Então, isso aqui eu posso calcular, porque eu sei os valores deles. Então,
Sendo, né? Vou colocar assim. Fazendo AX1 mais BY1 mais CZ1 igual a D, teremos o quê? A equação, ó, volta para cá. AX mais BY mais CZ é igual a D. Pronto, gente. Essa aqui é chamada equação geral do plano π. Tá? Vamos ver um exemplo, né? Porque com o exemplo a gente ganha prática aí e fica mais claro, né? Então, o exemplo 1 é o seguinte. Obtenha um exemplo... Pode falar. Rapidão, antes de começar, por que plano π? A gente costuma chamar o plano, né? A gente costuma colocar a letra grega. Geralmente π é questão de convenção mesmo. Chama π, tem uns que gostam de chamar de plano gama, né? Gama maiúsculo. Mas é questão de convenção mesmo. É só o nome mesmo, né? Não implica nada. Não. As literaturas, né? O livro do Paulo Winterle, do Paulo Boulos, adotam essa nomenclatura. Geralmente as letras gregas, alfa, beta, gama é para ângulo, os planos eles chamam geralmente de π. Aí quando são dois planos, chama de π1 e π2. Entendi, porque π tem um número, né? Que é 3,14, aí queria saber se tem a ver ou não. Não, nada a ver. Viu? Nada a ver mesmo. É só questão de nomenclatura mesmo. Chama de π para uma letra grega, né? Então, obtenha a equação geral do plano π que passa pelo ponto vou te dar um ponto, ó. O ponto é A, de coordenadas 2, menos 1, 3. E tem N, de coordenadas 3, 2, menos 4, como vetor normal. Opa, normal. Gente, é simples, ó. Solução, não tem muito o que fazer, não. Olha só, observa que na equação, esse A, B e C são as coordenadas de N. Sim ou não? O vetor N era o vetor ABC, ó. Aqui, ó. O vetor N era o vetor ABC. Tá? Então, quem fica na frente das variáveis x, y e z são as coordenadas do vetor N, nessa ordem. Coordenada x pegada com x. Coordenada y pegada com y. E coordenada z pegada com z. Então, como é que fica aqui? Ó? 3x mais 2y menos 4z igual. Quem é D? Gente, D, entre aspas, né? Entre aspas, é o produto escalar entre o vetor N e o ponto A. Né? Não existe produto escalar entre vetor e ponto. Eu estou colocando entre aspas para vocês entenderem, né? Para fazer associação e guardar essa informação. O ponto D, ou o valor de D, é você pegar a coordenada x do seu N e multiplicar pela coordenada x do ponto A. Ó, então aqui, ó, quem é o D? O D é 3 vezes 2, ó, x com x. Y do normal com y do ponto. Então fica, ó, menos 2 vezes 1, que é o sinal, né? Mais por menos. Menos por mais dá menos de novo, 4 vezes 3, 12.
Então, quem é o D? O D é 6 menos 2 menos 12. Dá menos 8, né? Então, D dá menos 8. Pronto, gente. Essa é a equação do plano. Acabou. Certo? Então, é Professor, eu só não guardar. entendi. Quem seria, assim, a título de comparação, quem seria o A e o N lá em cima? Seriam eles mesmos? Só tá dando valores a eles? Exato, ó. Porque lembra que eu falei aqui, ó, no início, né? O ponto A, Bruno, ele é conhecido, é dado. Eu vou te dar um ponto. E o vetor normal também é dado. Se ele não for dado, como a gente vai ver daqui a pouco, tem uma forma de achar o normal. Eu vou te dar dois vetores no plano, e aí você vai fazer alguma coisa para encontrar esse vetor normal aí. Eu vou explicar daqui a pouco o que é. Então foi o que eu fiz aqui, ó. Eu te dei o ponto desse plano, ó, tá aqui o plano. Eu te dei o ponto, opa. Eu te dei o ponto, Bruno, ó. Sei lá, ponto A aqui. E te dei o normal aqui, ó. Ah, você não Tá? me deu ponto P, então, não é isso? Não te dei o P, exatamente. Porque assim, quantos pontos formam um plano? Todos que couberem no plano. Infinitos, né? Seriam infinitos, né? Ah, Uma reta é composta por infinitos pontos alinhados. Um plano também tem infinitos pontos, né? Já que um plano é um conjunto de retas. Então, se você pega aqui, por exemplo, ó, fala aí qualquer valor que você queira. 4, 5, 6. 4y igual a 5, por exemplo. Não vamos pegar o z, não. Vamos achar o Ok. z. Se o x, você quer saber o ponto P em que o x dele é 4, o y é 5 e o z você não sabe. Se esse ponto P pertencer a esse plano π, ele tem que satisfazer essas equações. Ou essa equação, na verdade, né? Então fica como aqui, ó. 3 vezes 4, porque o x para esse ponto vale 4, mais 2 vezes 5, porque o y para esse ponto P vale 5, menos 4z. Mas Isso tem peraí, que peraí, ser peraí, igual a peraí, menos peraí, z. peraí, peraí, só um instante. Mas aí você tá calculando o vetor N, não tá calculando o ponto A. Não, ó, aqui o que eu estou fazendo é o seguinte, porque observa, x, y e z eram as coordenadas de quem? De A e a de P, no caso. De P. Então, Bruno, quando eu te perguntei o valor de x e y, você está me dizendo que você quer um ponto nesse plano em que o valor de x dele, a coordenada x dele seja 4, a coordenada y seja 5 e a z a gente quer achar para fazer com que esse ponto pertença a esse plano. Sim ou não? Certo. Beleza? Então vamos calcular o z aqui, ó. Fica menos 4z igual menos 8, né? Aqui dá menos 12, menos 10. Não é isso? Então fica aqui 4z é igual a 30. Então z é 15 sobre 2, né? Simplificando. Ou seja, Bruno, o ponto que você me deu, você falou 4, 5, e eu te afirmo, o ponto que tem cota z igual a 15 sobre 2 pertence a esse plano. Vamos ver uma coisa? Vamos ver uma coisa aqui. Ó. Não vou nem apagar isso. Deixa aí. Vamos ver se esse ponto P pertence a π. Se ele pertencer, ele tem que satisfazer essa equação. Se não pertencer, vai dar errado. Vamos ver? 3 vezes 4, ó. 3 vezes o x. O x é 4. Mais 2 vezes 5, que é o y. Menos 4 vezes 15 sobre 2, que é o z. Tem que dar menos 8. Se não der, tá errado. Vamos ver? 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 10. Aqui simplifica, dá 30, né? Isso.
Então aqui dá 22 menos 30, que dá menos 8, ó, que é o que tinha que dar. Se você pegasse aquele ponto que você falou no início, Bruno, vamos pegar aqui um ponto qualquer. Fala aí um ponto qualquer agora. Outro qualquer. 3, 7 e 9. Coloca 0 para simplificar a conta. Ok. 370. Será que ele pertence a π? Então esse aqui sim, né? Sim, já vimos. Agora eu peguei esse ponto. Se ele satisfizer essa equação, ele pertence. Senão, não vai pertencer. Então, como é que a gente faz ali? Ó? 3 vezes 3, mais 2 vezes 7, menos 4 vezes 0. Ó. O x botei no lugar do... O 3 coloquei no lugar do x, o 7 no y e o z botei 0. Então, aqui dá 9, mais 14, que dá quanto aqui? 23, né? Não deu menos 8. Então, eu te afirmo que, com certeza, esse ponto, ele não pertence a π. Logo, P não pertence a π. Entendeu aí? Para que um ponto pertença a um plano, ele tem que satisfazer a equação geral do plano. Você multiplicar a coordenada x dele por alguma coisa, somar ou subtrair com a y por alguma coisa, e fazer a mesma coisa com z, tem que dar um certo número. Se ele satisfaz essa equação, você tem que esse plano, esse ponto pertence a esse plano. Entendi. Ficou claro aí, gente? O critério? Para mim, tudo certo. Vamos escrever vamos fazer mais um exemplo aqui. Ó. Exemplo 2. Escreva a equação geral do plano π que passa pelo ponto A, 2, 1, 3 e é paralelo ao plano π1 de coordenadas 3, ou de equação geral 3x menos 4y menos 2z igual a menos 5. Gente, olha só. Nesses casos, o desenho sempre ajuda, né? Sempre ajuda, ó. Eu quero a equação geral do plano π. Vamos dizer que o plano π está aqui, ó. Aqui está o plano π. Que passa pelo ponto A, ele me deu o ponto A. 2, 1, 3. E é paralelo ao plano π1. Então, vou colocar aqui, ó, mais baixo, o plano π1. Esse é o plano π1. E esse plano tem essa equação aqui, né? A equação geral de π1 é 3x menos 4y menos 2z igual a menos 5. Tá? Então, eu vou acrescentar aqui, ó. Verifique. Não tinha programado isso, não, mas vamos chutar aqui, ó. Verifique se o ponto P igual a, sei lá, 0, 0, 3 pertence a π. Então, a gente vai montar a equação de π e depois de montada a equação, eu vou verificar se aquele ponto está nesse plano. Para isso, aquele ponto ali tem que satisfazer a equação geral de π. Gente, a equação me deu o ponto A. O que é que está faltando aí? Tá faltando o vetor n, não é? O vetor n, né?
será que tem como achar o vetor N? Porque se ele me deu esse plano π1 aqui, ó, ele deve servir para alguma coisa. Ele é paralelo a esse plano daí. Se ele é paralelo, o que é que eu posso afirmar a respeito dos vetores normais dos dois? Que o vetor pertence aos dois? Não seria que pertence, Ou que é mas paralelo aos dois? seria ortogonal, né? Porque observa aqui, pessoal, ó. Bruno que falou, mas o pessoal tudo aqui, não. Se eu conseguir o vetor N, vou chamar, já que aqui é π1, vou chamar de N1. Concorda comigo que, como vetor, gente, lembra aí, vetor não é algo tipo, um tá embaixo amarrado. do outro? Isso, mas observa, Bruno. Tá. O vetor, ele não é algo amarrado, né? Ele não é obrigado a ficar ali. Ele pode se mover, desde que eu não altere direção e sentido, né? Mas eu posso, desde que eu não altere módulo, direção e sentido. Então, eu posso mexer esse vetor para cima, para baixo, para os lados. Então, vocês concordam comigo que esse vetor N1 serve como vetor normal de π? É o mesmo vetor. Aqui também é N1. Ó. Né? Na reta a gente não fazia isso? Eu tinha essa reta paralela a essa. O vetor diretor de R e o vetor diretor de S eram os mesmos, né? Poderia pegar os mesmos, ó. Porque são paralelas. Mesma coisa aqui. Os planos são paralelos. Então o vetor normal é o mesmo. Fica claro isso para você, gente, ou não? Tudo ok. Tranquilo? Leonardo, que participou, também está tranquilo? Conseguiu compreender aí? Não? Beleza, vou seguir então. Pode São repetir, dois. professor? Oi? Tá tranquilo? Tá ok, Então tá vamos ok. lá. Beleza, então vamos lá. Então, gente, tudo que eu tenho que fazer é achar N1. Alguém poderia me dizer quem é o vetor N1? 3 Quais menos são? 4 e menos 2? Pronto, gente, ó. O vetor normal é o que fica, né? As coordenadas dele é essas aqui, ó, que fica na frente das variáveis, ó. Né? Então, 3 menos 4 menos 2. Então, já que esse vetor é normal a π1 e π1 é paralelo a π, o vetor normal é o mesmo, como a gente já acabou de falar. Então, isso aqui também é o mesmo. Ó. 3 menos 4 e menos 2. Agora eu tenho o vetor normal e ponto. Vamos montar a equação desse plano. Fica como? Então, a 3 equação vezes geral é o 2. quê? 3x, né? 3x. Mas x é 2, né, professor? Que é o ponto A? Mas aqui é o ponto A. Mas observa, eu quero montar uma equação geral para ele. Ok. Para eu. Como é que é? Para eu. Vou multiplicar esse 3 vezes 2, o 4 por 1 e o menos 2 por 3 para achar aquele D, lembra? Mas o D você já deu aqui dizendo que era menos 5, certo? Não, Ou aqui é mas porque aqui... é do π1, é do π1. Isso, aqui é a equação do outro plano. Entendi. Tá, entendi. Beleza? Deixa eu só apagar esses negócios de D aqui que eu fiz para... Pronto, aí que o N1 vai ser igual a 3 menos 4 e menos 2. Então, quem vai ser a equação de π? Vai ser, ó, 3x menos 4y menos 2z igual a Igual a D. D. Isso, agora o D eu acho como 3 vezes 2, 6, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 2 vezes 3 dá menos 6. Ou seja, Menos o D 4. igual a menos 4. Pronto. Essa é a equação geral desse plano. Agora, a outra pergunta. Esse ponto específico, 003, pertence a esse plano? Resposta, não, né? Porque 3 vezes 0, menos 4 vezes 0, menos 2 vezes 3 é Não dá menos diferente 4. de menos 4, exatamente. Isso aqui dá menos 6, né? Ok, gente? Agora, se eu colocasse aqui o ponto Q e desse para ele as coordenadas... Pronto, aqui, ó. 0, 1
0. Esse ponto Q pertence? Pertence. Pertence, né? Ele não pertence a π. Agora o Q pertence, ó. Por quê? Porque o resultado vai vezes ser 0. igual a menos 4. Isso, ó. Menos 4 vezes 1, menos 2 vezes 0. Aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá menos 4. Deu certinho, ó. Satisfez a equação. Satisfez a equação. Então o que a questão pediu é só isso. O resto foi acréscimo que a gente foi fazendo na... Vamos fazer mais exemplo. Opa, pode falar. Fala aí. Esse D aí, volta aí um pouquinho. Esse D, o senhor achou através do produto escalar de N1 e ponto A, né? Isso, Pelo que eu entendi. exatamente. Exato. Esse D é o produto escalar, né, entre aspas, entre o N1 e o A. Eu não sei se faz produto escalar entre vetor e ponto, mas só para a gente deixar uma linguagem mais simples para vocês, né? Para que entenda. Depois a gente vai tirando essa frase errada aí. Mas por enquanto é isso mesmo. Então, exemplo 3, né? Exemplo 3. Opa, exemplo. Show de bola. Vamos lá. A reta. A reta. Aí eu vou te dar a reta R com a seguinte equação, ó. X é igual a 5 mais 3t, y é igual a menos 4 mais 2t, e z é igual a 1 mais t. É perpendicular ao plano π que passa por A igual a 2, 1 menos 2. Determine uma equação geral de π. Tá? Solução. Vou pegar o vermelho mesmo, né? Solução. Gente, olha só. De novo, ó. Você tem aqui o plano. Você tem aqui o plano π. E aí você tem... Deixa eu desenhar na outra folha, acho que vai ficar melhor. A solução lá embaixo, né? Você tem aqui, ó, o plano π. E essa reta que eu te dei, ela é perpendicular a esse plano. Quer dizer o quê? Ela vem aqui de baixo, aí ela fura o plano aqui em algum lugar, ó. Ela cruza o plano, não é isso? Isso. Ela cruza o plano aí, ó. Aqui tem que ser pontilhado, peraí. Deixa eu colocar assim, ó. E vai ficar melhor. Aí ela vai furar esse plano em algum lugar, digamos que seja aqui, e segue. Essa é a reta R e esse é o plano π. A questão me deu um ponto A desse plano, 2, 1 e menos 2. 2, 1 e menos 2. Esse é o ponto A que está nesse plano. Eu quero determinar uma equação geral para esse plano. O que é que eu faço? Porque falta quem? Falta o vetor. O vetor N, né? Isso, né? Falta o normal, né? Então falta o normal.
Como é que eu acho esse normal aí? A reta R, gente, ela é o quê? Do plano? Ortogonal? Uma reta ortogonal. Então, isso significa que o vetor diretor de R é um É vetor paralelo. normal. Ou é É paralelo ao paralelo a normal, né? π. Exato. Ou seja, esse vetor diretor aqui, ó, vou colocar ele de verde. O vetor diretor de R é paralelo ao normal, ou seja, o vetor diretor da reta R me serve como vetor normal do plano. Eu achei um já. Então, o que a gente tem que fazer é encontrar R. Quem é R? Quem é o vetor diretor da reta? R é igual a alfa vezes N, não é não? Não. Olhando para essa equação aqui, ó. A equação que eu estou marcando um asterisco aí. Como é que eu extraio o vetor diretor dessa reta? Lembra aí, a equação paramétrica da reta. Quem são os vetores diretores? Ou quem é o vetor 3, diretor? 3, 2 e 1. Isso, ó. Rapidinho, deixa eu voltar aqui para relembrar, né? Gente, lembra que quando a gente construiu a equação da reta, equação paramétrica, os números que ficavam pegados aqui com o parâmetro t eram as coordenadas do vetor diretor da reta. Então, 3, 2 e 1, ó. 3, 2 e 1. Ficou claro aí, gente? Lembrou? Ok. Certo? Então, aqui, ó, vou dizer que o vetor normal... Professor, repete Oi. essa última parte, por favor. Se eu pode Vamos lá. repetir. Posso sim, ó. Vamos lá. Lembra aqui, ó, que na equação da reta, isso foram nas aulas anteriores, eu tenho o quê, né? Eu tenho x, y e z. Eu tenho aqui uma reta, aí eu tenho um ponto A aqui, e aqui um vetor paralelo a R, de coordenadas A, B e C, por exemplo. Né? E o ponto A tem coordenadas x1, y1, z1. Então, aqui, gente, ó, fica x1 mais A vezes T, y1 mais B vezes T, z1 mais C vezes T. Aqui, isolados, né, ficam as coordenadas do ponto A, de um ponto da reta, ou seja, um ponto dessa reta seria o 5 menos 4 e 1. É um ponto A. Pegado com o T, que é o parâmetro, né, da reta, ficam as coordenadas do vetor diretor. Então, o vetor diretor da reta é aqui, ó, 3, 2 e 1, como o Leonardo falou. Ficou claro aí, Gabriela? Sim, professor. Sim? Os Era demais? exatamente essa parte mesmo. Obrigada. Maravilha. Nada. Prontinho, então, gente. Já temos o vetor normal. Agora fica fácil construir a equação da reta. Como é que faz? Pô, a equação do plano. Π tem que equação? Como é que eu faço aqui? 3 vezes 2. 3x, né? 3x Ah, ok. 3x mais 2y. mais 1z. Mais z, no caso. Isso. É igual, vamos calcular Igual o a D aqui, D. ó. Isso. Quem é o D? 3 3 vezes 2, vezes 2. 6. 2 vezes 1. E 1 vezes menos 2. Isso. Dá 6? Pronto, gente. Essa é a equação do plano. A equação geral desse plano. Tranquilo aí, gente? Sussa. Beleza? Dá tempo da gente falar sobre mais uma coisinha aqui, ó. Equação vetorial. Equações, né? Equações vetorial. Equação vetorial e equação, fica melhor. E equação paramétrica do plano. Acho que dá tempo a gente falar sobre isso aqui. Tem 15 minutinhos ainda, dá tempo. Gente, agora a gente já viu a equação geral
Então, a equação geral é isso aí, tá? As equações vetorial e paramétrica, né? Fica como? Você tem aqui um plano. E aí, gente, eu vou pegar aqui um ponto A nesse plano. Um ponto A também conhecido, tá? Vou dizer que o ponto A tem as coordenadas x1, y1 e z1. Como a gente fez lá em cima. Eu vou apagar aqui por enquanto, só para não ficar bagunçado o desenho. E aí, gente, eu vou pegar dois vetores aqui saindo de A, ó. O vetor U e o vetor V. Digamos que eu pegue aqui agora um ponto P, desconhecido, um ponto arbitrário, nesse plano π. Vou escrever aqui, ó, o vetor AP. Esse vetor aqui é o vetor AP. Gente, se o vetor AP está no plano, vocês concordam comigo que eu posso escrever AP como combinação linear de U e de V? Né? Eu posso fazer o seguinte, ó. Eu posso pegar o U, esticar ele mais um pouquinho para cá, sei lá, fazer aqui ficar como um TU, né? TU. Pegar esse V, ó, transportar ele para cá, digamos que esteja assim, né? Só para, sei lá, aqui HV. Tá? Então, eu alterei o tamanho de U, alterei o tamanho de V e fiz com que o vetor AP fosse escrito como combinação linear de U e de V. Ou seja, o vetor AP, ele vai ser alguma coisa, vou chamar aqui de T, né? Alguma coisa vezes o vetor U, mais alguma coisa vezes o vetor V. Ou seja, eu escrevi o AP como combinação linear de U e V. Porque U e V, né, formam uma base para esse plano. Lembra aí lá das primeiras aulas. Então, quem é AP? AP é P menos A. Né? Isso é TU mais HV. Ou seja, quem é P? P é A, ó, passei o A para o outro lado, é o ponto, mais o parâmetro, um vetor do plano, mais outro parâmetro. Parece muito, gente, com a equação vetorial da reta. Professor, Oi. daria no mesmo se você fechasse um paralelogramo aqui? Daria. Mesma coisa. Tá? Isso aqui, na verdade, seria, né? Se fosse aqui, né? É porque aqui ficou torto, o cabo do desenho. Exatamente. Mas, né? Ficou torto, mas mesma coisa, certinho. Então, isso aqui é a equação vetorial. Equação vetorial. Se eu atribuo coordenadas, o ponto P é desconhecido. Eu quero determinar ele. Então, é x, y, z. O ponto A é dado x1, y1, z1. T vezes o ponto U, o vetor U, digamos que seja um vetor, gente, arbitrário do plano aí, também dado A1, B1, C1. E o vetor V também é dado A2, B2, C2. Isso, ó. Esse vetor aqui é dado, esse vetor aqui é dado e esse ponto aqui é dado. O que eu quero é determinar P, tá? Então essa daqui, gente, ó, em coordenadas, é a equação vetorial, ó, em coordenadas. Então essa daqui, ó, equação vetorial em coordenadas. Daqui, ó, vou até marcar um asterisco aqui, ó. De asterisco, temos, gente, soma de vetor. Olha só,
x, y e z é igual. Vamos lá? x1 mais t vezes a1 mais h vezes a2. y1 mais t vezes b1 mais h vezes b2. Coordenada Z agora, ó, Z1, vou somar com TC1 e vou somar com HC2. Tá? Assim, eu não falei, né? Mas aqui, ó, o T e o H são números reais. Tá? São números quaisquer. Finalmente, eu tenho uma equação que chama a equação paramétrica, ó, ou equações paramétricas. Igualdade de vetor. Dois vetores são iguais, se somente se suas coordenadas correspondentes são iguais. Ó. Então, x tem que ser igual ao x1 mais ta1 mais ha2, o y ali, né? O y é igual a y1 mais tb1 mais tb2, e o z é z1 mais tc1. HB2 ali, no caso. Opa, que H, verdade. Obrigado aí. Que H. Deixa eu apagar ali, pra ver direito, né? HB2. E aqui também, né? Que H. Gente, aí, ó, você vai fazer a associação com a reta. Vamos fazer a associação com a reta, ó. Na equação paramétrica da reta... Professor, Opa, HC2 ali no final, não é não? eu botei o que ali? HC2, isso. Valeu aí, Bruno. Na equação paramétrica da reta, gente, a primeira coluna que estava sozinha era o ponto conhecido. A segunda coluna que estava com o t, que é o parâmetro, era um vetor diretor da reta. Aqui, gente, é a mesma coisa, ó. Essa coluna me mostra coordenadas do ponto A. Se eu quero um ponto do plano, eu posso pegar esse, ó. A segunda coluna é um dos vetores, vetor de π1, ou de π, né? E a última coluna, pegado com o parâmetro, né? Porque aqui é H2, gente, mas é só H. C2. E aqui, gente, a última coluna é o outro vetor de π2. Tá? Para a gente terminar, vamos tentar fazer um exemplo, né? Assim, essa aqui é chamada, são chamadas, né? Equações paramétricas do plano π. Tá? Vamos ver um exemplo só um exemplo, e aí a gente fecha. Exemplo 4. Seja π o plano que passa pelo ponto A. Eu vou te dar ele, ó, 2, 2, menos 1. E é paralelo aos vetores U de coordenadas 2, menos 3 e 1
e V de coordenadas -1, 5 e -3. Obtenha uma equação. Eu quero uma equação geral, vetorial. Uma equação vetorial. E uma equação paramétrica, né? De π. Gente, não tem muito o que fazer, ó. Esse exemplo é besta, né? Solução. Tá? Então eu poderia até acrescentar aqui, ó. Então, ao invés de I, uma equação paramétrica, I, que é uma vírgula, né? Bota uma vírgula aqui. E uma equação geral de π. Foi que ele me deu, gente. Olha só. Ele me deu o plano. Ele me deu o plano π. Nesse plano, ele me deu o ponto A. Quando ele fala que os vetores U e V são paralelos, pode ser qualquer coisa, gente. Não precisa nem estar no plano. Né? O vetor U pode estar aqui e o vetor V aqui, ó, em um plano paralelo. Mas se eles são vetores paralelos a π, como o vetor não é algo fixo, ele é móvel, eu posso encontrar um representante desse vetor, desses dois vetores, aqui nesse plano, né? Eu posso dizer que o U está aqui e o V está aqui, ó. Tá? Mesmo que não estejam, são representantes, né? A gente viu no início do curso que vetor não tem amarração. Ele é móvel, né? Desde que eu não altere módulo, direção e sentido, de novo. Pronto, gente. Então eu já tenho, ó, dois vetores do plano e tenho ponto. Vamos montar a equação vetorial. Então, equação vetorial. Como é que é? X, Y, Z é igual a... Como é que é mesmo? Ó, o ponto, que é o ponto A. Vamos lá. Quem são as coordenadas de A? 2, 2, menos 1. Mais um parâmetro vezes o vetor diretor, um dos vetores do plano. Vou colocar ali 2, menos 3 e 1. Mais H, vou colocar o outro. Menos 1, 5 e menos 3. Pronto, essa é a equação vetorial. Equação paramétrica, equações, né? Paramétricas. Como é que eu faço? Gente, mesma coisa, ó. Só que agora, ó, X, Y, Z. Primeira coluna, desça os pontos. O ponto, né? 2, 2 menos 1. Ó, coordenadas do ponto A, ó. Lembra aqui? Mais. Ó, 2T. 2T menos 3T e T, mais T. Mais T, perfeito. Agora, menos a terceira H. coluna. Menos H. Mais 5H, menos 3H. Pronto, gente. Essa é a equação paramétrica. Acabou. O mais difícil aqui, eu tenho um minutinho para fazer isso, mas vocês vão esperar mais uns 2 minutinhos. Rapidinho, me perdoe aí, mas vamos terminar, né? O mais difícil é encontrar a equação geral. Porque na equação geral eu preciso de um vetor que seja o quê? Ortogonal. E isso, então, tem que ser um vetor aqui, ó. Como é que eu obtenho esse vetor aqui, gente? Quem é o vetor N? Eu tenho dois vetores no plano, ó. Se eu fizer produto vetorial aqui entre U e V, eu não consigo um ortogonal aos dois simultaneamente? Sim. Aqui seria V vetorial U, né?
V vetorial U. Então, gente, o vetor normal vai ser produto vetorial entre U e V. Tá? Então, nesse caso, equação geral. Quem vai ser o meu vetor N? É o produto vetorial entre U e V. Se fizer entre V e U, gente, não tem problema. Só muda a orientação do vetor. Mas não tem problema. Determinante de I, J, K. Rapidinho aqui, ó. A gente já termina. Quem é o vetor U? 2 menos 3, 1. Então, 2 menos 3, 1. E o vetor V? Menos 1, 5, menos 3. Menos 1, 5, menos 3. Vocês conferem as contas aí, ó. Aqui dá 9. 9. E aqui dá menos 5, dá 4, né? Então dá 4 aqui em I. O J vai ser menos J mais 6, né? Dá 5. E o K vai ser 10 menos 3. Dá 7. Esse é o meu vetor normal. Ó. Esse é o N. O ponto, a questão me deu. O ponto A, a questão me deu. E o vetor normal eu achei. Então, como é que fica? Ó? Equação geral. 4x mais 5y mais 7z, ó, igual a D. Quem é D? D vai ser o quê? Ó? 4 vezes 2, que é o x do A, mais 5 vezes 2, Vezes 2. menos 7 vezes 1, né? Isso. Então aqui dá 8, mais 10, menos 7. 7 vezes menos 1, não, professor? Isso que dá Menos dado 7 mesmo, né? vezes menos 1. Não, porque aqui, Ah, ó. ok. Tá, é porque 7 é 7. positivo. Tá, entendi. Beleza. Então aqui dá 8 mais 10, 18, dá 11, né? Então essa daqui, ó. Essa aqui é a equação geral do plano π. Prontinho, gente. Rapidinho, deixa só eu interromper aqui a gravação.